Estejam bem, estou deixando aqui mais um conteúdo para você profissional do mercado de imóveis, né? Você cliente pesquisando aí o melhor momento para você fazer seus investimentos. Você está no lugar certo. Aqui nós vamos trazer de tempo em tempo conteúdos educativos relacionados à segurança dos negócios imobiliários. E também nós estamos aqui para educar o mercado imobiliário no sentido de trazer conteúdos interessantes para os corretores, bem como para quem está pesquisando para futuramente tomar uma decisão na compra de um bem imóvel, seja ele um imóvel pronto, planta, imóvel na planta, um leilão, um lançamento, entre tantos outras vertentes, e modalidades que existem dentro do âmbito do mercado imobiliário. Bom, primeiramente, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender qual é a função do corretor de imóvel na transação imobiliária. A Lei 6.530 de 78, antes dessa lei, não existia uma regulamentação para o segmento do corretor de imóvel que realmente fosse tão claro, que fosse tão profissional como nós temos hoje. Então, hoje, a Bíblia do corretor de imóvel é a Lei 6.530 de 78. É ali que o corretor de imóvel profissional precisa estar atento, nessa lei e também nas demais que estão em torno da sua função como corretor. Mas essa é a principal. E tem também a das transações imobiliárias, que é a alienação fiduciária, que lá é a Lei 9.514 de 97 e algumas outras atualizações para o mercado imobiliário. Bom, a função do corretor de imóvel é realmente trazer segurança, tanto para quem compra como para quem vende. E muitas das vezes nós estamos encontrando uma demanda muito grande de pessoas que chegam ao nosso encontro, agendam um café e relatam as suas experiências dentro do mercado. Quando elas vão lá e falam, olha, certa vez eu tentei comprar, mas não consegui, ocorreu essa situação, essa outra. E nós começamos a entender que, na realidade, não importa se a pessoa está dentro do faixa 1, faixa 2, faixa 3, não importa se ela quer comprar um imóvel popular ou se ela quer comprar um imóvel de médio ou de alto padrão. Ocorre que a falta de informação correta faz com que essa pessoa leve uma jornada até a compra muito maior do que ela deveria. Obviamente, ela precisa sim fazer pesquisas. E é importante a pesquisa. No entanto, a pesquisa deve ser feita em cima da realidade, dos processos que dentro daquele afã que ela tem, irão acompanhar todo o processo. Existem etapas, independente da modalidade que ela está comprando, se é um investidor, existe um método totalmente diferente em atender um investidor e existe método totalmente diferente para atender um cliente comprador. A própria questão da venda do imóvel em si é importante fazer com que o proprietário entenda o valor real do imóvel. Por isso que eu sempre bato na tecla sobre a avaliação dos imóveis. Sempre eu falo para o proprietário na conversa, no diálogo, que é necessário que nós façamos uma forma de educar o mercado imobiliário para que aquele imóvel seja vendido de uma forma saudável e que seja realmente dentro da precificação que ele pode ser vendido, que realmente é o que tem que acontecer. Existem imóveis, por exemplo, que estão aí há, 10 anos, 5 anos, 3 anos e não consegue vender. E vira e mexe, está na mão de vários corretores. Existem problemas sobre isso que pode acarretar com que essa precificação fique oscilando muito, porque não foi feita ali uma avaliação correta. Muitas das vezes é necessário até uma espécie de verificação do imóvel, como se fosse uma sindicância, onde você tem que analisar por que aquele imóvel até então não foi vendido. É por causa de problemas documentais? É a oscilação do valor que o proprietário está pedindo a cada corretor está dando um valor diferente? A avaliação do imóvel é muito importante. Nós entregamos laudo, entregamos tudo bonitinho, para o cliente poder vender e também orientação com estratégias. Botei no plural, estratégias, que o proprietário vai poder escolher qual delas fica melhor para ele dentro de uma questão legal, que fique bom
para que ele possa vender esse imóvel de uma forma mais tranquila, independente do afã dele, se é porque ele quer viajar, quer sair daqui da cidade, ou se é porque ele quer comprar um segundo imóvel, ou até mesmo para fazer outros investimentos. Existem estratégias para tudo. Então, como eu falo, a educação do mercado imobiliário não se dá só para quem quer comprar ou só para o corretor, também vai se estender até o proprietário. Então é muito importante você, corretor, você, amigo, que pensa talvez em comprar seu imóvel e você não é corretor, é muito importante que você fique atento às atualizações que eu vou estar soltando aqui dentro da minha página, porque a nossa preocupação é limpar o mercado imobiliário de profissionais ruins, que não são profissionais. O corretor, como eu falei no vídeo anterior, há uns dias atrás, semana passada, se não me falha a memória, corretor de imóvel é quem tem a carteira de corretor. Não tem a carteira do CRES, não é corretor. Sai fora porque é furada, vai dar problema para você. Mas voltando aqui ao que nós temos que pensar em relação ao que você precisa fazer, corretor de imóvel, ter na ponta da língua toda a Lei 6.530 de 78. Tá? Existe também uma questão de ética, né? Nós temos o Código de Ética da profissão, nós temos uma corregedoria, nós temos podemos dizer, toda uma estrutura, podemos dizer, que nos dá o suporte até jurídico para que nós exercemos de forma profissional e ética, com a moral, a profissão do corretor de imóvel. E não tem jeito. Nós, corretores, fazemos o papel de vários profissionais, entre aspas. Nós somos um pouquinho de advogado, um pouquinho de contador, um pouquinho de correspondente, um pouquinho de psicólogo até, um pouquinho de tanta coisa. E aí quem está de fora não sabe como que é a jornada de um cliente que, por exemplo, está vindo comprar um imóvel conosco. Essa jornada pode ser longa, como pode ser curta. O que vai depender? O que vai determinar isso? Não é só a condição de quem está querendo comprar, não é só a condição financeira dela, não é só a renda dela, se ela vai se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida, ou se ela vai se enquadrar agora no pró-cotista que voltou, né, para imóvel novo até 500 mil, se ela, sei lá, vai se enquadrar em uma das questões, se a tabela dela vai ficar como saque ou price. Não é essa a questão. A questão toda é entender o momento desse cliente, a necessidade dele, ele realmente se imaginar dentro daquele imóvel e se essa jornada faz sentido para ele, porque essa jornada pode ser curta ou grande, dependendo de quem está atendendo. Então, o corretor de imóvel que atende de forma profissional, com ética, ele vai entregar realmente tudo que tem que ser entregue. O proprietário do imóvel também já está ciente de todas as etapas. Ele não vai ter nenhuma surpresinha depois, como acontece também aos montes dentro do mercado, onde o corretor vai lá, faz a captação do imóvel, mas não faz a orientação. Isso é errado. Quando vai captar o imóvel, tem que ter orientação ao proprietário, a orientação profissional. Se você somente pega e coloca na sua vitrine, no seu portfólio, aquele imóvel, mas você não orienta o proprietário, ele é o seu primeiro cliente. Porque é ele com quem você vai ter que ter um diálogo para a negociação, para a articulação, para uma possível negociação, né? Em que de repente é necessário realmente fazer algum tipo de situação que melhore para o comprador, mas que também não atrapalhe a vida do proprietário. Então essa comunicação, esse diálogo com o proprietário é muito importante. Na última semana agora nós tivemos alguns casos assim, nós mesmos fechamos uma venda que foi bem complexa. Mas por que conseguimos fechar? Por conta da nossa forma de falar com o proprietário, nossa comunicação, podemos dizer assim, o nosso método, ele é validado e testado, tem dado sempre certo, nunca dá errado, porque não fica nada de fora, isto é, todas as informações. Então a avaliação do imóvel, por exemplo, quando um cliente quer vender, ou ele está com problema ali de repente extrajudicial, ele quer uma orientação, nós vamos lá fazer a avaliação do imóvel dele, da propriedade rural, da propriedade dele, lote, seja o que for. Entregamos até o laudo, tudo certinho. Só que o cliente é como uma criança, no bom sentido, porque ele é uma pessoa que não tem acesso a informações que nós temos, técnicas. E aí o que acontece? Quem quer vender, muitas das vezes, tem aquela imaginação de que vender é muito simples, é só colocar ali e vender. Só que não. Nós sabemos que existem métodos para cada tipo de modalidade, processos, existem questões
a serem estudada a matrícula do imóvel, né, o inteiro teor, tem que analisar uma série de questões para que veja se realmente aquele imóvel pode ou não ser vendido. A pessoa que quer comprar, muitas das vezes, tem uma renda boa, mas ela não consegue pagar uma entrada. Então você tem que fazer todo aquele trabalho de orientação junto àquele comprador, para que ele não fique sem o imóvel, mas que se ele não compra hoje, ele compra amanhã, desde que você prepare ele, você organize as finanças dele. É muito importante o corretor de imóvel dominar, não é saber não, é dominar a consultoria financeira. Onde nós, por exemplo, hoje na gestão, eu já estou como gestor de mercado imobiliário, de corretores, enfim, na formação de corretores desde 2023, início de 23 para cá, formação de corretores. Sempre ensino, não faça nada com seu cliente em fechamento se não fizer a projeção. Tem que ter a projeção de 10 a 15 anos. O cliente pode quitar o imóvel dele em 7 anos, em 8 anos, é legal. No entanto, o que nós não podemos mexer é no sagrado do cliente comprador, isto é, apertar o orçamento dele. Devemos organizar o orçamento dele, porque muitas das vezes o corretor só está preocupado em vender. Vai lá, faz a captação do imóvel, dá a precificação, mas não faz uma avaliação no imóvel, que não sabe. Tá tudo bem, aprenda. Nós temos os cursos, por exemplo, o próprio Cresce, o Confesse, você tem um monte de curso lá para você que é corretor, que tem a carteira, tá? Tem que ter a carteira de profissional, tem que ser uma pessoa que fez realmente o curso de corretor de imóvel. Para você fazer o curso lá de perito avaliador, e tem tantos outros cursos. Essa carreira é maravilhosa, infinita parece. Tanta coisa para fazer. Só que quem vai comprar tem que ter acesso a informações que não vai comprometer a renda dela, não vai comprometer o orçamento dela com surpresinhas lá na frente. Tem que explicar realmente o que ela está pagando agora, porque é o momento mais importante da vida de uma pessoa depois da família. E na formação de corretores, ao longo da minha carreira, eu já tive épocas que eu tive 30 corretores na minha equipe. Então, eram épocas em que nós tínhamos uma série de demandas. Hoje nós estamos numa outra realidade, uma realidade um pouco mais estruturada no sentido de nós tivemos essa pretensão para alcançar outros clientes, né, para alcançar clientes também de alto padrão, como já havíamos fazido, mas hoje nós estamos numa outra realidade. Não obstante, como muitos sabem, sou palestrante, escritor, filósofo, faço palestras em vários lugares para empresas, aumentar o faturamento dela, ticket médio, enfim, melhorar o ambiente de trabalho, fazer com que o funcionário consiga realmente entregar mais. Enfim, nessa questão de palestra, quem tiver interesse pode procurar nas redes sociais Palestrante Nilo Deison. Lá tem o nosso portfólio, lá tem nosso trabalho ao longo desses anos. Mas, voltando para o mercado imobiliário, o corretor que quer dominar todo o mercado, ele precisa dominar a Lei 6.530, precisa dominar financiamento bancário. Muitas das vezes ele fica perdido com isso, e às vezes o cliente volta sem saber de nada. Olha, ninguém me falou dessa taxa aqui que eu tenho que pagar, e agora como é que eu vou fazer? Me falaram que na amortização eu conseguiria diminuir o valor da minha prestação, eu conseguiria fazer com que ela ficasse menor. Aí de repente o corretor não entendeu que isso serve para um tipo de modalidade de aprovação de financiamento, não para todos. Existe o financiamento no tempo e o financiamento que você amortiza no tempo, e aquele do saldo devedor que você consegue ir diminuindo ao longo do tempo. Mas também tem outros critérios para um financiamento bancário que vai atrapalhar a sua venda, porque você às vezes não domina o que é um pró-cotista, o que é um SBPE. Você não vai saber dominar isso e vai perder a venda, vai perder o cliente. Ele vai falar, olha, esse corretor não entende o que é isso, não entende de documentações, nunca leu uma matrícula de um imóvel, não sabe como fazer para retirar certidões se o proprietário tiver alguma dificuldade, não sabe dominar processos cartorais, né, o que paga, o que vem depois, né, a taxa de engenharia depois, e por aí vai, todos os processos até chegar ali a questão de TBI, lá na frente o habite-se quando termina todo o financiamento, não domina a parte ali de IPTU, enfim, o corretor, vendedor, não entende nada, foge dele, e você sente isso. Se ele chega para você e só quer vender, mas não entrega a você conhecimento, equilíbrio, tranquilidade,
Porque na compra de um imóvel você precisa de quê? De paz. Você precisa de paz. Tem que chegar em casa, pensar com a família, fazer os cálculos, mas também tem que ir com o cálculo preparado. Você tem que sair dali com um dossiê, abre aspas, de documento ao qual você consiga realmente entender, olha, se eu for por esse lado, pode acontecer isso, isso, isso. São cenários. Então, na educação que nós passamos para tanto uma avaliação de um imóvel para precificação de venda, bem como para um cliente que está vindo fazer uma pesquisa de mercado, é necessário entregar um tipo de dossiê, dos cenários possíveis, né? Então, por exemplo, eu quero comprar um imóvel para poder investir. A conversa é uma. Quero comprar um imóvel porque eu preciso de moradia. Minha família agora ficou menor, porque meus filhos se casaram, eu quero uma casa menor. É um outro tipo de conversa. Eu vou me casar agora, mas preciso de um imóvel e eu tenho X de entrada. E eu quero aquela casa que eu vi no anúncio, só que a minha renda não suporta o total. O que eu posso fazer? Até quantas pessoas eu consigo colocar dentro de um mesmo financiamento? É necessário que eu faça uma união estável se eu não sou casado? Para eu poder ter benefícios de subsídio, Minha Casa Minha Vida? Quais são os critérios para que eu possa ter descontos de subsídio? Quais são os critérios para que eu possa ter um imóvel ao qual eu consiga dividir toda a entrada? Quais são as oportunidades? Sou investidor, quero investir em lote, quero investir no que hoje Campos está entregando, no caso aqui a cidade, mas eu estou falando para o país, em algum momento alguém de outro estado vai estar assistindo. Você tem que entender tudo que tem no mercado, hoje como oportunidade para cliente investidor e para cliente comprador. Eu quero um imóvel comercial, quais são as oportunidades, como que funciona, quem é que financia, qual banco que financia imóvel comercial, qual o banco que financia lote, o que acontece se eu fizer uma aquisição construção, como que funcionam os detalhes, desde a questão de metro quadrado, questões de taxas de evolução de obra, questões documentais de registro e tudo mais, como que funciona todo o processo, todas as partes, tudo isso aí tem que ter na ponta do. Por isso que também, corretor, a lei 9.514 de alienação fiduciária de 1997, é importante que você estude. Os interstícios são os piores quando se trata de aguardar o retorno. Porque quando você pega o cliente, atende ele e aguarda esse interstício do retorno, muitas das vezes ele não volta. Por quê? Porque ele está conversando com você e com mais 5 corretores, 10 corretores ou mais. E cada um de um jeito diferente. Tá tudo certo. Cada um tem sua persona. O que não pode faltar? Informação. O que não pode faltar? Articulação no sentido legal. O que deve o comprador analisar na hora de escolher o seu corretor? Analisar perfil, histórico, por onde ele passou, quem ele é, resultado, teste social, para ver os resultados dele. Se realmente ele está comprando um imóvel, vai pagar um imóvel, porque tem corretor que não sabe, ou que se faz de despercebido. Vende e não explica. Aí o cliente na hora, no final, está pagando 3 imóveis em um só, porque não houve uma consultoria financeira. E isso muda tudo. Por isso que você compra com um e com outro. Eu falo por experiência não só do mercado de imóvel. Por mais de 20 anos, não, perdão, por 19 anos. Mais exatamente, por 19 anos eu trabalhei em drogarias, desde balcão de farmácia a gerência de farmácia. E muitas das vezes a gente tinha que ser verdadeiro com o cliente. O cliente chegava e falava assim, me dá um remédio, vamos dar um exemplo, me dá um remédio aqui, uma Novalgina, muito popular, né? Me dá uma Novalgina. Aí você vai lá e dá ela. E se você fala assim, olha, mas o genérico é mais barato, que é a dipirona. Aí a pessoa, não, mas é falso. E aí lá vai todo aquele trabalho de ensinar que não é falso. Existem laboratórios que não são tão conhecidos e que causam realmente uma certa desconfiança, mas é o mesmo remédio. Tudo que você compra original, abre aspas, né? Porque o outro não é falso, então essa palavra já está errada, mas está tudo bem. Eles falam o original de marca, o primeiro a ser lançado, que tinha a patente, lançou, paga mais caro. Quem é que ganha com isso? O médico, porque ele ganha premiações, ele carimbou ali, e também, claro, o faturamento, o ticket médio da empresa melhora no final do dia, porque tudo que se compra maior, o ticket médio melhora, ainda mais se for venda casada. Mas se ele compra o genérico, quem é que ganha agora?
é o corretor, perdão, é o balconista, lá no caso de farmácia. É o balconista. Por quê? Porque o balconista ganha comissão em cima da venda do genérico e do similar, dos medicamentos. Então, assim, quando eu falava isso para o cliente, eu falava, olha, você tem duas escolhas. Ou você ajudar o médico, ou você ajudar ao seu balconista. Se você ajuda o médico, você paga mais caro e também você ajuda o faturamento da loja. Isso é muito bom para a gente. Mas se você quer ajudar o balconista, compra o genérico ou similar, que você paga mais barato, o produto é o mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Dentro do mercado de vendas, em tudo, você vai encontrar algumas questões que estão em pontos cegos que você nunca parou para pensar. Porque não é de praxe passar isso, essa nudez de um sistema para você. O médico ganha no original, ele ganha viagens, ele ganha premiações, ele ganha no medicamento. Por isso que esses medicamentos são muito caros. E o genérico é mais barato, não tem jeito. Bem como alguns similares. Mas todos fazem o mesmo efeito? Não. Beba você um copo de suco de laranja de uma pessoa e bebe o suco de laranja de uma outra pessoa. Você vai ver se é o mesmo? Não. Sempre tem uma questão ali para mudar. Até mesmo, por exemplo, vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu sou escritor, eu tenho muitos livros, leio bastante, mas tenho obras lançadas na Itália, Estados Unidos, mas tem uma coisa, tudo que você para analisar ponto cego, você fica assim, meu Deus, eu não sabia que era assim. Por exemplo, a própria entrevista lá atrás, você que já viu, de Nelson Rodrigues juntamente com Clarice Lispector, trouxe uma questão muito ética para analisar, que era a solidão. Então era muito top você ler aquela entrevista de Nelson Rodrigues junto com Clarice Lispector e ver como que era o diálogo sobre a questão da solidão. A questão até mesmo da política do mundo, né, da sociedade, o que é a vida e tudo mais, filosoficamente dizendo, não necessariamente direto. Mas o que eu quero dizer com isso? Tudo, absolutamente tudo, generalizando mesmo. Se você botar um telescópio sobre esse oceano social, você encontra dentro da coisa julgada uma jurisprudência. Isso acontece também no mercado imobiliário, tanto lá na drogaria, quanto qualquer outro lugar, uma simples loja de roupa. Lá eles têm as metas deles para bater. O próprio banco, quando você vai fazer uma linha de crédito, você vai pedir um empréstimo, sei lá, consignado, seja lá o que for. Você vai pegar você vai pedir um serviço do banco. Obviamente eles têm estabelecidos metas. Ali dentro de um contrato, muitas das vezes você não pode dizer não. Por exemplo, na compra de um imóvel, muitas das vezes, na hora da assinatura com o banco, é lido ali, se o cliente quiser, cada cláusula, cada detalhe. Só que tem ali alguns encargos que não tem como tirar. São necessários. Mesmo porque você está aprovado, porque ali também o banco recebe os seus benefícios, né? E eles têm ali as suas metas a bater. Então tem corretor que tem medo de falar isso. Não, nós não podemos ter. Então são benefícios para o cliente? Sim. São taxas que ele vai ter que pagar dentro embutido? Sim. Mas se ele disser que não quer, o cliente disser que não quer, ele pode correr o risco de não ter aprovação? Pode. Pode. E aí o cliente, olha, mas por que eu não fui aprovado? Eu estou com o nome limpo. Enfim, foi aprovado a renda, né? Mas na hora lá do dia da assinatura, de repente deu alguma coisa para trás. Pode ter acontecido alguma coisa que não foi revelado para você, mas isso pode estar envolvendo também, ou não, essas questões de aceitar isso ou pedir para tirar aquilo. Então tem muita coisinha que é necessário estar dando uma analisada. E aí é que eu digo, o profissional corretor de imóvel tem que estar atento a tudo. Desde o atendimento ao proprietário, quando ele pega as certidões do imóvel, ele olha lá a matrícula do imóvel, né? Vai depois puxar o InterTO. Quando ele vê se o imóvel realmente passa um raio-x, né? Se o imóvel está regular, ok, segue o fluxo. Se ele tem alguma pendência extrajudicial, tem que ser informado ao proprietário. E se o proprietário vai seguir ou não agora, é outra conversa. Se vai haver um acordo entre as partes para solucionar aquilo dali juntamente com o comprador, porque de repente o proprietário não está conseguindo resolver aquilo agora e o comprador precisa realmente daquele imóvel, então vai ser feita realmente uma negociação por se tratar de algo extrajudicial. Agora, se for um problema na matrícula judicial, já é outra questão. Então, cada situação tem cenários diferentes. Tem produto imóvel que está aí no mercado à venda, mas o proprietário não sabe da nudez daquele imóvel, isto é, não sabe a condição se ele pode ou não ser vendido. Tem proprietário que entrega ao corretor amador, desculpe a expressão, mas é amador, porque o corretor é amador.
porque ele pega o imóvel e acha que fez um grande negócio e coloca no portfólio dele, mas esqueceu do principal. Esqueceu de conversar com o proprietário sobre documentação e pedir a documentação do imóvel e analisar a documentação do imóvel. Tem que ser analisado. Por quê? Quando entra no portfólio, como que eu vou poder apresentar a um cliente possível comprador se esse cliente que quer comprar o imóvel está achando que esse imóvel está regular? E aí eu conversando com o proprietário, vai que ele diz assim, olha, o imóvel está regular, está tudo documentado, tudo direitinho, tudo bem. Aí naquela questão, o corretor pega. Mas depende como você está abordando o proprietário. Muitas das vezes ele não vai te entregar a documentação porque ele vai ver que você é só mais um. Mas se na abordagem, de forma, abre aspas, ele sente que você é uma autoridade, é outra pegada. E que você está trazendo benefício para o imóvel dele, se ele colocar na sua mão, seja exclusividade ou não, ele vai entregar a documentação. É necessário que você veja a documentação, entenda de documentação, saiba interpretar o texto de uma documentação. Isso tudo vem do quê? Estudo. Aí, desculpa, gente, meu cabelo, eu tô ficando velho e acabado, é assim mesmo. Faz parte. É necessário que o corretor entenda de documentação. Se ele não entende, ele está fadado a sair do mercado daqui a pouco. Ele não vai permanecer. Sabe por quê? Porque ele não vai aguentar a pressão do que tem aí pela frente, tá? Então, a questão do corretor para com o proprietário está regulamentada aqui, no sentido de eu preciso dessa documentação para entender. Outra coisa é da avaliação. Quando o cliente fala assim, mas eu preciso de uma avaliação para precificação, para venda, é uma coisa. Eu preciso de uma avaliação judicial, para problema judicial. O corretor precisa ter lá o curso do CNAE, né, para essa questão. Mas se ele é um profissional que tem a carteira jurídica, ele pode sim fazer a avaliação do imóvel, né? Eu particularmente faço a avaliação em imóveis, seja rural, seja qual for, e entrego ali não só um laudo, mas também junto a ele uma outra questão, que é um tipo de estratégia de cenários possíveis, onde nós vamos resolver as questões que aquele imóvel tem como gargalo, que seria de repente o problema extrajudicial, seja um problema de inventário, seja um problema de uso capião, usufruto, por aí vai. Qualquer problema extrajudicial, nós fazemos um encaminhamento, né, desse cliente para solução. Nós fazemos toda a articulação para resolver aquele problema. E se aquele imóvel tem um problema judicial, e aí não consegue ser vendido naquele momento, a orientação já são orientações técnicas e com também encaminhamento jurídico, isto é, levando esse cliente, de repente, a solucionar mais rápido ou não, através dos nossos parceiros advogados e outros, para que possa solucionar esses problemas, tá bom? Mas o fato é que o corretor profissional tem toda essa preocupação de que ele tem a moral e a ética como ferramenta de frente majoritária, porque ele está lidando com a coisa mais importante na vida de uma pessoa depois da família, patrimônio. Não importa se esse patrimônio que essa pessoa está comprando é de alto padrão ou se é um imóvel popular. Não importa se ela é uma pessoa que está no faixa 1, 2 ou 3, se ela é um pró-cotista, entrou na categoria ali SPPE, não importa. O que importa é essa ideia da ética que você tem que defender com unhas e dentes dentro da Lei 6.530 de 78. É ela a sua Bíblia. E também as outras, como também a própria negociação de alienação fiduciária, que você vai lá na Lei 9.514 de 97, você vai estar entendendo. Então é bom que você entenda isso. E o seu proprietário, o cliente proprietário do imóvel, ele é o seu primeiro cliente. Isso tem que ficar bem claro ao corretor. Ele é o seu primeiro cliente, porque se você tem uma boa relação com ele, ele confia em você. Ele te entregou a documentação, você analisou, realmente viu que o imóvel está regular, ele consegue ser financiado, ou se ele tem algum problema extrajudicial, você está fazendo toda a orientação profissional. É de praxe, normal. Agora, o ruim é quando você pega um imóvel para colocar no seu portfólio, não tem relação nenhuma com o proprietário de confiança, ele colocou na sua mão e colocou na mão de mais 30, 20 corretores, cada um tem um perfil diferente de trabalhar o imóvel, e daqui a pouco vira aquela bagunça e ninguém chega a lugar nenhum.
Então, a negociação começa com o diálogo com o proprietário, a confiança que ele tem em você. E aí sim, você vai fazer toda aquela análise e vai fazer ali talvez uma entrega a ele mais rápida da venda. Porque você usa a estratégia dentro de uma expertise que você tem para que aquele imóvel seja vendido mais rápido, né? De uma maneira ética e moral. Então, quando a gente trata da questão da educação do mercado imobiliário, é para que você entenda que vender imóvel não é vender banana. Né? Como eu falei agora há pouco, a questão dos medicamentos, que tem algum medicamento diferente, de forma diferente. Você vai estar ajudando o seu médico ou você vai estar ajudando o faturamento, o ticket médio daquela loja, daquela drogaria, ou simplesmente o balconista que está comprando com você, que vai ganhar uma pequena taxazinha. Então, para tudo na vida, precisa ter ética e também transparência com os processos. Então, o proprietário precisa saber de tudo, como que funciona. Muitas das vezes ele não sabe, porque de repente é o único imóvel que ele teve na vida. Aqui no Brasil, nós temos podemos dizer assim, questão que um brasileiro de repente vai ter um imóvel só na vida dele, se levando em comparação com pessoas que moram nos Estados Unidos, que em média levam de 6 a 8 imóveis na vida, né? Então, o proprietário não tem a obrigação de saber de todos os processos, como que funciona tudo aquilo. O educador é o corretor profissional. Eu separo o joio do trigo, eu separo os homens dos meninos. Quem está começando agora está dentro do processo, está tudo bem, está começando, está estudando, está evoluindo aos pouquinhos dentro da ética. Vai chegar o momento dele que ele vai migrar para outra vertente dentro do mercado imobiliário. De repente começou lá com o programa Minha Casa Minha Vida, daqui a pouco ele está migrando, sei lá, para um alto padrão, ou de repente quer trabalhar só com questão de alocação, de aluguel, ou quer trabalhar questões de documentações, que ele está se especializando para isso, ou de aquisição terreno mais construção, ou quer se especializar com questões de leilão, e aí ele vai se organizar e se qualificar para isso, entre outras coisas. Bom, a ideia é educar o mercado de imóveis. E dentro das avaliações do imóvel, o imóvel em si tem que ser precificado pelo valor real. Existe, claro, a pessoa que quer vender tem aquela sensação de sentimento pelo imóvel. Ali nasceu, ela de repente nasceu ali. É um imóvel da família que agora realmente ela já consegue vender porque já passou por todo o processo ali, não tem questão de inventário, tá tudo certinho, ela quer vender. Só que ela quer vender por um valor muito além do que ele vale. Ela quer vender porque é o sentimento dela. E aí, se o corretor não tiver uma expertise, não souber conversar, não souber dialogar, não souber falar como que funciona isso, porque, olha, pega a visão, pega o código. Estou na mesa com o cliente, ele está comprando um imóvel. Ele ainda, na realidade, vamos pensar no cenário que ele está pensando em duas possibilidades. E dentro dessas duas possibilidades, as duas pode acontecer de sair dali com uma, abre aspas, venda feita, né, praticamente, ou ele desistir das duas. O que vai determinar? Vamos pensar que você, corretor, separou dois imóveis com as características que o seu cliente quer. Aí você marcou a visita nos dois imóveis. O cliente foi lá com você, visitou, depois ele veio para a proposta, né? Vamos pensar assim. E aí, de repente, uma palavra mal colocada, uma forma de falar errada, faz com que aquele cliente ele continue a pesquisa com outros corretores. Por quê? Porque uma forma de falar muda tudo. Bom, existem arquétipos para o corretor de imóveis que nós ensinamos, né? Como eu falei, estou desde 2023 como gestor de formação de corretores, mas também na questão de educar quem quer comprar. Se você não entende de pessoa, você vai perder a venda. Se você entende só de dinheiro, você só quer a questão da comissão, você não vai ir muito longe. Tem que entender de pessoa. Eu sugiro leitura de psicologia de venda, psicologia mesmo, tá? Comportamental. Você precisa ler de neurociência, comportamento humano, tomada de decisões, filosofia, economia. É muita coisa que você precisa ler. Aí eu pergunto ao corretor, qual o livro que você leu esse ano? Ah, Deison, eu não li nada. Tá tudo bem, a maioria do brasileiro não lê mesmo. Mas só que você não é qualquer pessoa. Você é um corretor de imóvel. Você lidar com lei. Você lidar com mercado financeiro. O que acontece no mundo afeta você, corretor. Você tem que estar por dentro da economia. Consultoria financeira você tem que dominar.
abre aspas, ou ter uma base. Dominar, quando eu digo, não é ter formação. As pessoas pensam que eu tenho que ser... Não, é ter uma base para trazer ao cliente realmente uma questão de consciência. E para finalizar já a nossa apresentação aqui, a avaliação do imóvel tem que ser realmente pelo valor que ele pode ser vendido e consegue ser vendido. Porque senão não vale a pena pegar. E o proprietário tem que entender que você está abrindo mão de vender aquele imóvel porque ele realmente está colocando um valor que... Só que você não falou por falar. Você teve uma reunião com o proprietário. Você sentou e apresentou o que está acontecendo dentro do cenário hoje do mercado imobiliário. E o imóvel dele, nas características do imóvel dele, nas características do valor que ele quer vender, é viável dele fazer uma mudança. E se ele fizer essa mudança para que o valor realmente seja real e verdadeiro e que possa ser vendido, então aquele imóvel não vai ficar aí rodando anos e mais anos sem ser vendido. Você, cliente comprador, normalmente eu sempre vou citar isso aqui, tá? Você sempre vai ver eu falando isso. Vai comprar imóvel, está pesquisando, começou a conversar com o corretor, veja se ele é corretor mesmo. Se ele tem a carteira. Se ele não tiver a carteira, fuja que é problema. Fuja que é problema. O exercício ilegal da profissão é crime, tá? É crime. Inclusive nós temos até nós temos um órgão fiscalizador e nós denunciamos infratores, pessoas que não são corretores e que não estão regular e tampouco podem fazer qualquer tipo de divulgação. Então isso aí é uma questão de ética e moral. Tem que tomar um certo cuidado com isso daí. A gente vai aprendendo, né? A carreira vai ensinando muita coisa. Nós não sabemos tudo. Tem uma frase filosófica que sempre diz assim, domine, portanto, todas as técnicas e teorias possíveis. Mas quando encontrar um coração humano, seja você também simplesmente o coração humano. Porque nós estamos numa situação, uma era, em que todo mundo quer ter o domínio de tudo. Só que a simplicidade vence a arrogância. A simplicidade. Então, para vender um imóvel é muito simples, desde que seja respeitado os processos. Fazer com que o cliente comprador ele compre de uma forma com leveza acontece desde que quem está comprando entenda o momento dele. E quem é que ensina isso? É o corretor. Quem é que está comprando? Um comprador investidor ou é um comprador que está realmente com todas as condições para aquele imóvel específico? E se ele não pode com aquele, qual é a outra possibilidade? Quais são os caminhos legais? Aí você cria uma projeção de curto, médio e longo prazo para cada possibilidade para aquele cliente. E não são poucas, são muitos. Eu já peguei clientes que já foram atendidos por outros colegas, mas que esses colegas fecharam essa pessoa em uma caixinha e ela não tinha para onde correr. E quando nós analisamos a renda, analisamos a questão do que ela pode estar investindo, abriu-se outras possibilidades. E aí, claro, vem aquela questão do planejamento de curto, médio e longo prazo dentro de leis, de respeitar a ética, a moral, porque você está lidando com o seu nome, corretor de imóvel. Seu nome vale mais do que ouro. Seu nome, é melhor você trocar uma comissão grande pela ética do que você fazer barganha e daqui a pouco dar problema. Foi o que aconteceu. Eu falei no último vídeo e reforço, aconteceu uma questão dessa que ia vir realmente uma coisa muito boa. Mas tudo que vem bom demais, você vai analisar, você percebe que tem coisa ali errada e nós abrimos mão, graças a Deus, daquela situação que acabou depois coincidindo em uma outra questão, em um outro problema, enfim, que não vale falar aqui. Mas a questão é, o corretor profissional não se preocupa necessariamente com fazer dinheiro em si. Isso é consequência do seu preparo. Você está preparado? Estudou? Está estudando? Todos os dias, se puder. Viva a sua vida, viva com a sua família, passeie, curta, mas estude. Por que eu estou me dirigindo ao corretor? Porque como corretor e educador do mercado, eu quero que o mercado aqui na região seja um mercado forte e seja um mercado que realmente consiga atender às demandas. Nós temos aí aproximadamente 600 mil pessoas nessa região aqui. Na sua cidade, de repente, que você vai assistir depois, tem um número específico de pessoas, né? E investidores estão querendo ir para lá. Nós temos muitos, o potencial aqui é muito grande e temos muitos investidores pesquisando já. E também quem quer comprar. E temos aí lançamentos para esse ano e para os próximos anos, projeções para os próximos anos.
né? Então, a questão de cálculos, as questões de você pegar um cliente, entender a demanda, o que ele está querendo comprar, mas também entender o que ele tem hoje de renda e o que ele pode alcançar em questão de financiamento, vem muito da questão de você organizar o turno dele enquanto vida no período de financiamento. E aí, claro, obviamente, não obstante, ensinar a esse cliente como fazer para realmente pagar mais rápido, de forma tranquila e que não pese no orçamento dele. E a avaliação de imóvel, para finalizar, tem que ser feita de forma profissional. Não pode ser de qualquer maneira, bota aí o valor, quanto que você acha que custa esse imóvel aqui? Esse imóvel é no bairro tal? Coloca o valor aí tal. Isso aí é muito artificial, é muito amador. Então é necessário um certo cuidado, uma certa prudência, não ser imediatista, faça pesquisa. Existem hoje, nós temos hoje todas as informações que nós precisamos, nós temos a palma da mão. Não dê valor do imóvel se o proprietário não sabe agora. Pega o imóvel, faz uma análise detalhada, pesquisa, para depois, então, quando tiver tudo bem organizado, orientação. A orientação da precificação, se necessário um laudo, né, de defesa de tese para a questão da venda daquele imóvel, analisar, claro, obviamente, antes de tudo, a documentação do imóvel, se ele pode ou não ser uma posse, se é uma propriedade, se está registrado ou só é realmente só uma posse. Tem imóvel que realmente só pode ser vendido à vista naquela modalidade de compra e venda ali, mas não pode ser financiado pelo banco, salvo se realmente essa pessoa começar ali a agilizar para a regularização daquele imóvel, porque só é dono quem registra. Quem não registra tem a posse. E também, pessoal, lembrando, aproveitando o ensejo aqui, se você ficou até o final, dúvidas sobre questão do universo imobiliário, nos procure. Como questão de documentação do imóvel, você me procura. Tem gente que vive me procurando para falar, olha, teve semana passada uma pessoa me perguntou, eu posso alugar a casa que somos irmãos, mas eu quero alugar. A pessoa que está lá, no caso, morando é meu irmão, eu posso cobrar aluguel dele? Perguntas assim, sabe, que parecem supérfluas, mas elas fazem muita diferença. Estou com uma questão de IPTU para resolver, o problema é esse. Estou com um problema de uso capião. Em qual das 36 modalidades de uso capião isso aqui atenderia? Enfim, questões documentais, pode me procurar. Aqui dentro do meu Instagram, você vai ver um direct aqui, você pode procurar. E aproveitando, claro, o ensejo, a partir de março vamos estar voltando ali com as palestras, né? Uma outra pegada que nós temos para as empresas, mas também para treinamento de equipes, né? Fazer com que as equipes levantem, né, aquela questão de melhorar o aspecto de vendas e tudo mais. Você pode estar nos procurando também para fazermos aquela parceria e ajudar aí a sua equipe. No mais, você que precisar comprar ou vender, você quer avaliar um imóvel, nos procure, vem tomar um café comigo no meu escritório, né? Hoje eu me encontro no Moradas Imobiliária, na condição de gerente lá. Então fica aí o convite para você quiser vir tomar um café com a gente e entender um pouco do que nós temos hoje como oportunidade, porque tudo do mercado imobiliário, nós temos todas as demandas, todos os lançamentos, tudo, absolutamente tudo, nós temos para poder estar entregando a você, e cabe você, dentro da sua pesquisa, analisar e depois continuar sua pesquisa com outros colegas que são maravilhosos. Todos os corretores realmente de imóvel, corretor profissional, são maravilhosos. Graças a Deus eu tenho uma ótima relação com todos eles, não tenho inimigos no mercado imobiliário, muito pelo contrário, respeito todos eles e com certeza admiro muito e cada um deles, e cada um dentro da sua expertise, dentro daquilo que faz com maestria e vem melhorando a cada dia. E a mensagem que eu deixo para você, corretor: continue evoluindo, continue melhorando, você é uma pessoa incrível, o seu cliente confia em você, o mercado imobiliário precisa de você, eu digo nós num todo, precisamos de você, tá bom? E você, comprador, vem tomar um café com a gente. Se não for comigo, procure um corretor regular, que esteja realmente ali com a carteira direitinho, a carteira de corretor. Procure ele, sente com ele, converse com ele, faça a sua pesquisa, e se você quer avaliar um imóvel e quiser, pode me procurar que nós vamos lá fazer a avaliação do seu imóvel na sua propriedade, tá bom? Mas que o grande arquiteto do universo possa abençoar todos vocês. Até breve, galera!